Olá, este é o Inglês Nota 10 e você está no nosso curso de pronúncia do inglês Módulo 1, Aula 2. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os sons das consoantes e vamos, antes disso, fazer aqui uma revisãozinha do que nós vimos na aula 1. Oh my God! Wow! Se você perdeu a aula 1, não se esqueça de clicar aqui no card e ver essa aula primeiro, porque ela é muito importante para te colocar os fundamentos desse nosso curso, tá bom? Então, na aula passada, aqui numa revisão breve, nós vimos que as letras têm sons. Sim, exatamente, porque tem pessoas que não pronunciam os sons que as letras têm. E nós vimos que isso é um ponto fundamental de partida para o nosso curso de pronúncia, tá bom? Segunda coisa que nós vimos é que existem sons em inglês que não existem no português. A gente vai ver particularmente quando estiver tratando aí dos sons das vogais, tá bom? Vimos também que o som da letra E em final de palavra é, em geral, mudo. E vimos ainda que consoante final que for igual à consoante inicial da palavra seguinte deve ser pronunciada como um único som, né? Nós vamos ligar o som das duas, formando assim uma unidade. Vimos também que a vogal final de uma palavra se liga foneticamente com a consoante inicial da palavra seguinte ou vice-versa. Os exemplos estão todos lá no vídeo da aula anterior. E vimos, por fim, que L, M e N finais, ou seja, no final das palavras, são claramente pronunciados. Muito bem! Tendo isso em mente, podemos seguir aqui para a nossa aula 2 e falar sobre as consoantes. Mais especificamente sobre as semivogais, tá? Mas o que são semivogais? Na verdade, o que é uma vogal e uma consoante, né? Qual que é a diferença entre uma vogal e uma consoante? Os sons vocálicos são aqueles que são produzidos na cavidade bucal sem uma interrupção do fluxo de ar que passa aqui pela nossa boca. Então, por exemplo, se a gente observar o som das vogais no português, a gente vai ver que tem uma passagem muito fácil, né, de ar pela cavidade bucal quando a gente produz esses sons vocálicos. Essa é uma característica das vogais. Na produção das consoantes, por outro lado, a gente tem aí uma interrupção da passagem de ar na cavidade bucal, e essa interrupção pode ser total ou parcial. Você pega, por exemplo, o som da letra K, né, que é K. Se você fizer isso com atenção, você vai ver que há uma interrupção da passagem do ar no fundo da sua boca, né? A língua ela tampa a passagem do ar para esse som de K poder ser produzido. Se você fizer, por exemplo, o som da letra N, você vai ver também que esse som, que a ponta da sua língua vai bloquear a passagem do som pela cavidade bucal e o ar vai escapar pelo seu nariz, produzindo assim a consoante. Tá? Então as consoantes elas são produzidas dessa maneira, com uma interrupção total ou parcial do ar, da passagem do ar na boca. Mas entre os sons vocálicos e os sons consonantais, a gente tem as semivogais que estão aí no meio do caminho, né? A semivogal, portanto, ela é um som cuja passagem de ar está praticamente bloqueada, mas ainda ela tem um espaço considerável. Ela está no meio do caminho do bloqueio, vamos dizer, tá? Então, classicamente, aí nós temos dois sons de semivogais. Nós temos o som do W e o som do Y. E aí eu coloquei uns exemplos aqui, né? We, how, below. Observe que no som do W, a nossa boca, né, os lábios eles estão praticamente fechados. Ele é bem parecido com o som da letra U, só que os lábios estão mais fechados do que na produção da letra U, né? Então, we, how, below, né? Ele é mais fechado um pouco do que o som do U. E por fim eu coloquei aqui a palavra só para poder demonstrar que nem sempre esse W vai ter um som
entre aspas, parecido com o da letra U, né? Então aqui a gente tem a palavra só, no qual a gente tem um som O, produzido aí com essa junção do A e do W, tá bom? Som do Y, mesma coisa, ele é parecido com o som do I, mas só que a língua vai estar um pouco mais próxima do céu da boca, né? Então eu falo I, eu tenho uma passagem de ar mais aberta. Quando eu faço o som do Y, you. Anyone, many, eu tenho uma passagem de ar um pouco menor. Também devemos observar que nem sempre essas semivogais vão ter esse som, né? Como eu demonstrei aqui no primeiro exemplo. Então pode ser que tenha um som diferente dependendo da combinação, né, que essas semivogais têm dentro da formação da palavra. Aqui a gente tem uma ilustração com o ponto de produção da letra, ou melhor, do som, né, da semiconsoante W. Aqui a gente tem do lado esquerdo da tela uma boca, né? Aqui está a entrada da boca, os lábios. Aqui a gente tem os dentes, ó. Aqui também os dentes da frente. E aqui tem uma parte do nariz, tá? Então a gente tem uma boca projetada para a esquerda. Esse ponto que está aqui subindo no fundo da boca é a língua, tá bom? Ela vem desde aqui, ó, que é a ponta da língua, até a parte de trás, a parte posterior da boca aqui. Quando a gente produz o som do W, a língua vai se abaixar na frente e se levantar atrás, praticamente bloqueando a passagem de ar aqui. Isso vai formar esse som, tá bom? Por exemplo, na palavra window, wall e outras parecidas. Temos aqui também agora o ponto de articulação, o ponto de produção da semivogal Y. Observe que o ponto de articulação do I, ele é um pouco mais para baixo aqui, ó. Permite maior passagem de ar. No caso do Y, por exemplo, por outro lado, a gente tem uma passagem de ar menor, tá? Então a parte frontal da língua, mas não a ponta, vai estar praticamente bloqueando a passagem de ar aqui, tá? Então a gente vai ter o som I, tipo na palavra you ou yesterday, ok? Exemplos aqui com o som do W. Wall, aware. Lembrando que ele parece o som do U, mas os lábios estão mais fechados para produzir. Temos mais exemplos aqui, follow. E eu coloquei também knowledge, para mostrar que nem sempre o W vai ter esse som parecido com o som U, né? Aqui, por exemplo, ele tem o som de O, mas pode variar. Em inglês, nem tudo é 100% com relação à pronúncia. Exemplos do som da semivogal Y. Temos aqui you, buyers, easily. E eu coloquei uma palavra que tem o som diferente, né? Apply, a gente tem o som I, que é diferente do som tradicional que a gente viu aí com relação à produção do Y. É isso então, thanks for watching. No vídeo seguinte a gente vai continuar vendo aí mais um pouco das consoantes, dessa vez as consoantes mais difíceis de serem produzidas. Te vejo então no próximo vídeo do nosso curso de pronúncia.